Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de ecologia. Falamos aula passada sobre alguns conceitos básicos em ecologia, né? Falamos sobre nível trófico, falamos sobre habitat, falamos sobre população, comunidades, ecossistemas, o que caracteriza cada um desses termos, né? Então, falamos um pouco sobre os conceitos básicos de ecologia. Agora, a gente falou um pouquinho sobre níveis de energia dentro de um ecossistema. Sabemos que, segundo a teoria de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a energia ela é transformada, ela é passada de um nível para o outro, de um organismo para o outro. E essas relações de troca de energia são estudadas dentro das cadeias e teias alimentares. Tá? Então, o nosso tema de hoje é cadeias, teias alimentares, matéria e energia nos ecossistemas. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, como funciona essa questão das relações entre os seres vivos. Bom, cadeia alimentar são relações alimentares, né, entre os organismos, né, entre os organismos de uma comunidade. Né, sabemos que dentro de uma cadeia alimentar tem que haver mais de uma espécie, né? Tem que haver espécies diferentes. Então, dentro de uma comunidade, onde um organismo se alimenta do outro e assim sucessivamente. Dentro dessa cadeia alimentar, nós temos algumas características que precisam ser classificadas, algumas denominações que precisam ser classificadas. Por exemplo, quem são esses organismos? Esses organismos podem ser classificados em 3 grandes grupos: produtores, consumidores e decompositores. Então, basicamente, nós temos esses 3 grupos de organismos, né? Os produtores, os consumidores e os decompositores. O que são os produtores? Os produtores são aqueles organismos capazes de produzir o próprio alimento, capazes de fixar a energia, seja ela de forma luminosa ou de forma química. Então, nós temos 2 tipos de produtores. Aqueles produtores que produzem seu próprio alimento, fixando energia, utilizando a luz do sol, que são os fotossintetizantes, o termo foto quer dizer luz, e nós temos aqueles organismos que utilizam componentes químicos no solo, no ambiente, para sintetizar o seu próprio alimento, que são aqueles organismos quimiosintetizantes. Então, nós temos os produtores fotossintetizantes e os produtores quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes, obviamente, são as plantas e as algas, e os quimiosintetizantes, nós temos as bactérias. Aqui nós temos, então, aqui exemplo de organismos fotossintetizantes, né? As algas e as plantas em gerais. Aqui, o resumo de como funciona esse processo de produção de energia, né? de alimento. No caso aqui, os fotossintetizantes vão precisar, obviamente, da luz do sol. Além da luz do sol, eles vão fixar gás carbônico do ambiente, água e sais minerais, e a luz do sol. Então, esses 3 elementos são essenciais para o processo fotossintético. Obviamente, água, sais minerais, gás carbônico e energia luminosa, aliado a um componente que esses organismos possuem, um pigmento verde, que consegue captar essa luz do sol, que é a clorofila. Então, ele pega esses elementos, juntamente com a clorofila, e vai produzir o alimento que ele precisa, que é o carboidrato, vai produzir água e vai produzir o oxigênio. Então, o oxigênio que nós respiramos, ele é oriundo do processo de fotossíntese. Tá? Então, as plantas e as algas fazem fotossíntese e liberam no ambiente o oxigênio que nós utilizamos para respirar. Então, senhores, esse aqui é um resumo geral da fotossíntese. Então, para que ocorra a fotossíntese, a planta precisa de 12 moléculas de água, 6 moléculas de dióxido de carbono, energia luminosa, e juntamente com a clorofila, ela vai produzir um carboidrato, né, uma glicose, 6 moléculas de água e 6 oxigênios, 6 moléculas de oxigênio.
Então, esses são os elementos produzidos. Bom, já os quimiosintetizantes, aqueles que não precisam da luz do sol, eles vão pegar componentes químicos, né? Então, pega amônia mais oxigênio e produz nitrito, hidrogênio, água e energia. Quem faz isso? Bactéria. Produz o próprio alimento. Tá? Então, aqui, em vez de produzir oxigênio, vai consumir oxigênio. Né? Então, as bactérias aeróbicas, aquelas que consomem o oxigênio, mas produzem o próprio alimento. Enfim, vamos trabalhar mais com os fotossintetizantes. Outro componente da cadeia alimentar são os consumidores. Nós temos os produtores que produzem o alimento, nós temos os consumidores que consomem o alimento. Os consumidores são aqueles organismos que não conseguem produzir o próprio alimento, são os heterótrofos. Quem são os heterótrofos? Nós somos heterótrofos. Tá? Todos os animais são heterótrofos. Não conseguimos produzir os nossos próprios alimentos. Nós consumimos esses alimentos, seja de um produtor ou de um outro consumidor. Tá? E aí nós temos níveis de consumidores. Né? Nós temos o consumidor primário, que é aquele consumidor que vai se alimentar diretamente de um produtor. Normalmente são os herbívoros, esses são consumidores primários, né? Então, a vaca, o cavalo, a lagarta, são exemplos de consumidores primários, né? Aqueles que consomem as plantas, os produtores em geral. E os consumidores secundários. Os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários, são os carnívoros. Né? Então, após os consumidores primários, que são os herbívoros, todos os outros consumidores serão carnívoros. Então, tem o consumidor secundário, terciário, quaternário, todos eles são carnívoros, se alimentam de outros animais, de outros consumidores. Então, nós temos exemplo aqui, raposa, gato, aranha, pássaros, sapo, cobra. São exemplos de consumidores secundários. E terciários, assim por diante. Né? Então, todos eles que não se alimentam de plantas são consumidores carnívoros. E assim por diante. Né? Bom, dentro de uma cadeia alimentar, nós temos também os decompositores, que são aqueles que irão decompor toda a matéria orgânica morta. Né? Todo animal ou plantas, então todo produtor ou todo consumidor que eventualmente venha morrer, eles são decompostos, ou seja, esses organismos se alimentam dessa matéria orgânica morta e devolvem para o ambiente matéria orgânica simples, sais virais. Esses decompositores são simplesmente fungos e bactérias. Né? Numa cadeia alimentar, então nós temos aí a posição desses organismos dentro da cadeia alimentar. Lembrando que normalmente a gente não desenha o decompositor, mas ele sempre está lá. Tá? Sempre está lá. Então, numa cadeia alimentar ou numa teia alimentar, sempre, o primeiro organismo a ser colocado é um produtor. Sempre. Por quê? Porque é ele que vai injetar energia no sistema, ele que vai captar a luz do sol e vai colocar energia para todos os outros organismos. Né? O posicionamento desse organismo dentro de uma cadeia alimentar recebe o nome de nível trófico. Né? Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho um produtor, uma planta, ocupando o primeiro nível trófico, que é o nicho dele. Nós temos um segundo nível trófico, o herbívoro, que come o produtor. Tá? E nós temos um terceiro nível trófico, que é um consumidor secundário, que come o herbívoro. Então, nós temos aí, cuidado para você não confundir consumidor com nível trófico. Por exemplo, o herbívoro possui qual nível trófico? Segundo, porque é o segundo na cadeia alimentar. Mas ele é consumidor primário. Ele é o primeiro a consumir outro organismo. Tá? O carnívoro ocupa o terceiro nível trófico, mas ele é consumidor secundário. Um outro carnívoro que possa vir aqui, ocupa o quarto nível trófico, seria consumidor terciário e assim sucessivamente. Né? Aqui, como exemplo, eu coloquei aqui produtor uma planta, o coelho, que é o herbívoro que come a planta, e o jacaré, que come o coelho, que é um carnívoro. Classificação dos seres vivos da cadeia alimentar, então você já sabe.
o primeiro na cadeia sempre é um produtor. Sempre, sempre, sempre. Depois do produtor, nós temos um consumidor primário, que sempre, sempre, sempre será um herbívoro. E sucessivamente nós teremos os carnívoros, que é o consumidor secundário, terciário, e assim sucessivamente. Observe que as setas saem do capim e passam para o grilo, saem do grilo e passam para o sapo e assim sucessivamente. Por que, que a seta está nesse sentido? Porque o grilo come o capim. Isso significa que a energia sai do capim e é transferida para o grilo. Quando o sapo come o grilo, a energia sai do grilo e é transferida para o sapo. Quando a cobra come o sapo, a energia sai do sapo e é transferida para a cobra e assim sucessivamente. Então, a energia faz esse caminho aqui. E, eventualmente, quando todos morrem, são consumidos por fungos e bactérias. Então, nós temos aqui o grau de consumo, né? Sempre o produtor, aqui herbívoro, sempre consumidor primário, e os carnívoros são o secundário, terciário, quaternário e assim por diante. O produtor sempre ocupa o primeiro nível trófico, o consumidor primário sempre o segundo nível trófico e assim sucessivamente. Okay? Quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas sempre, 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 sempre vão indicar a trajeto do alimento, né? Ou o fluxo de energia, melhor dizendo, né? Então, quando o caramujo come a alga, a energia sai da alga e passa para o caramujo, a energia sai do caramujo e passa para o lambari, a energia sai do lambari e passa para o peixe maior, e a energia do peixe maior sai e passa para a ave. É claro que nós temos uma perda de energia progressiva à medida que eu vou avançando na minha cadeia alimentar. À medida que eu avanço na cadeia alimentar, a energia é perdida. Professor, por que a energia é perdida ao longo da cadeia alimentar? Porque quando o caramujo consome a alga, ele gasta energia. Ele se movimenta, ele se protege, ele faz o seu metabolismo, né? Ele reproduz, então ele gasta energia, essa parte dessa energia que ele consumiu, certo? Então, se ele gasta parte dessa energia que ele consumiu, uma pequena porção ele é armazenado. Então, o que é armazenado é que é transferido de um nível para o outro. Então, quando o lambari come o caramujo, ele vai consumir parte dessa energia e armazenar um pouquinho. Quando o peixe maior consome o lambari, ele vai gastar energia e guardar um pouquinho. Então, à medida que eu vou avançando os níveis tróficos, a quantidade de energia sendo transferida vai diminuindo. Por isso que o peixe maior tem que consumir mais lambaris, e os lambaris têm que consumir mais caramujo para suprir a necessidade diária de energia. Aqui um outro exemplo de cadeia alimentar, né? Lembrando que normalmente a gente só coloca isso aqui, ó. A gente não desenha os decompositores porque intrinsecamente eles já estão lá. Então, produtor, consumidor primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Do mesmo jeito aqui, ó, a energia sai da cereja, passa para o pardal, do pardal vai para a coruja. E aqui é uma outra forma de desenhar, né, a cadeia alimentar. Hoje estão os decompositores aqui. Bom, teia alimentar. Teia alimentar é um pouco diferente. Tá? A teia alimentar, ela não é um sistema tão fechado quanto a cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, se o indivíduo ocupa o terceiro nível trófico, ele vai ficar somente no terceiro nível trófico. Já na teia alimentar, um mesmo indivíduo pode ocupar níveis tróficos diferentes. Tá? Então, ela é mais... ela não é tão fechada, ela é mais dinâmica. Por exemplo, quando você vai se alimentar e você come arroz, você está comendo o produtor. O arroz é uma planta. Quando você come um bife, você está comendo um pedaço de carne, que teoricamente era um consumidor. Se for um pedaço de carne de vaca, então a vaca seria o consumidor primário e você seria o consumidor secundário. Então, dependendo da situação, você pode ser consumidor primário, se você comeu arroz, e consumidor secundário, se você comeu bife. Né? Então, um indivíduo pode ocupar níveis tróficos diferentes. Esse indivíduo ele se alimenta tanto de vegetais quanto de animais, que são os onívoros. Né?
Então, uma teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares. Então, eu pego várias cadeias e formo uma teia, né? E essas teias, essas cadeias diversificadas são conectadas, tá? E geralmente representando como um diagrama as relações entre diversos organismos. Na teia aparecem os organismos onívoros, aqueles que ocupam níveis tróficos diferentes, o que não ocorre, por exemplo, na cadeia alimentar. Olha aí uma teia alimentar. Nós temos teia alimentar em ambiente aquático e em ambiente terrestre, nessa área aqui. Lembrando que todos os indivíduos se conectam para os decompositores, né? Lembrando que em ambiente aquático, as algas serão os produtores, tá? Então, nesse ambiente aquático aqui, ó, eu tenho fitoplâncton sendo os produtores. Quem come fitoplâncton? O zooplâncton, a tainha e esse mexilhão aqui. Olha, esses aqui, vou colocar para vocês aqui. Oh, lasqueira. Deixa eu tirar. Então, esses aqui são os consumidores primários. Então, a garça se alimenta desse peixe aqui. Então, a garça aqui, no caso, é consumidora secundária, né? Esse robalo se alimenta desse peixinho aqui, que se alimentou desse zooplâncton aqui, que se alimentou da alga. Então, consumidor primário, secundário, esse aqui é o terciário, e assim sucessivamente. Eu consigo fazer várias cadeias alimentares aqui, ó. Vou pegar um exemplo de cadeia alimentar só para vocês terem uma noção. Eu tenho várias aqui. Fitoplâncton, uma cadeia alimentar. Posso ter outra cadeia alimentar aqui, vou mudar a cor. Lembrando que sempre a base de uma cadeia é o produtor. Então, tem aqui outra cadeia alimentar, e assim sucessivamente. Então, a teia alimentar é um conjunto de cadeias. Certo, queridos? Opa. Outro exemplo aqui de cadeia alimentar, de teia alimentar, melhor dizendo. Então, tem a teia alimentar é um emaranhado, né, de estruturas. Deixa eu pegar aqui. Outro exemplo de teia alimentar. Ah, sim, senhores, o fluxo de energia. Lembra que eu falei para vocês que o fluxo de energia vai reduzindo de um nível trófico para o outro? Observa só isso aqui. O fluxo de energia, ele é demonstrado aqui numa pirâmide de energia, né? À medida que eu vou aumentando o nível trófico, eu vou diminuindo a energia disponível. Olha o tanto de energia que estava disponível na base dos produtores aqui. Ó. Isso aqui de energia. Quando eu passei o nível trófico, a quantidade de energia diminuiu. Ah, por que diminuiu? Porque esse cara aqui que consumiu a planta, ele vai gastar energia e vai armazenar só um pouco. À medida que a energia vai sendo transferida de um nível para o outro, ela vai reduzindo a sua disponibilidade para os organismos da cadeia alimentar. Então, sempre, à medida que eu vou avançando na cadeia alimentar, a quantidade de energia vai sendo diminuída. Por isso, esses organismos precisam comer mais para suprir a sua necessidade diária de nutrientes. Certo, galerinha? Tudo bem, senhores? Vamos apagar isso. Então, nós temos aqui, né, a questão do desequilíbrio ambiental. Por exemplo, se eu tiro um animal da cadeia alimentar, por exemplo, se eu mato o... Sei que isso aqui parece uma coruja, sei lá. Eu mato esse animal. Esse animal aqui, ele é o consumidor de quê? De cobras. Então, ele é o predador da cobra. Então, veja bem, eu mato essa espécie, a cobra fica sem predador. Se a cobra tem alimento disponível e não tem predador, a quantidade de cobras vai aumentar.
Por quê? Porque elas vão reproduzir, não tem predador. Então, aumentando a quantidade de cobras, diminui a quantidade de presas. Diminuindo a quantidade de presas, aumenta a quantidade de gafanhotos aqui, porque a presa da cobra é quem? O sapo. Então, vai haver uma pressão sobre a população de sapos, as cobras vão comer mais sapos, o gafanhoto não terá predador. O que vai acontecer com o gafanhoto? Vai aumentar o número de gafanhotos. Se aumenta o número de gafanhotos, aumenta a pressão sobre o número de produtores. Então, se eu tiro uma espécie da cadeia alimentar, eu causo um desequilíbrio em cascata nessa cadeia alimentar. Ok, senhores? Enfim, existem outros tipos de pirâmides, né? Pirâmide de biomassa. Então, tem aquela pirâmide de energia, que é a pirâmide clássica, e nós temos pirâmide de biomassa, né? O que é biomassa? É a quantidade de matéria que cada população tem, cada nível trófico tem. Normalmente, a população de plantas tem uma biomassa muito maior que a população de consumidores primários. A quantidade de consumidores primários tem uma biomassa muito maior do que a de consumidores secundários, e assim sucessivamente. Tá? Mas essa biomassa pode se tornar invertida, né? A quantidade de produtores tem uma biomassa menor que a de consumidores primários. Isso acontece somente em ecossistemas aquáticos, onde o zooplâncton tem uma biomassa maior do que as algas. Nós temos também pirâmide de número, né? A quantidade de indivíduos daquela espécie, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de capins para alimentar uma quantidade menor de gafanhotos, uma quantidade maior de gafanhotos para alimentar uma quantidade menor de pardais, uma quantidade maior de pardais para alimentar uma quantidade menor de cobras, né? Lembrando que na pirâmide de número, eu também posso ter invertido, né? Eu posso ter uma árvore só, e nessa única árvore, nesse único produtor, ter vários cupins, e dentro de cada cupim ter vários parasitas. Então, eu posso ter pirâmide invertida de número também. Né? A pirâmide de energia, como eu já falei para vocês, à medida que eu vou avançando no nível trófico, eu vou reduzindo a quantidade de energia disponível no ambiente. No ambiente não, na cadeia alimentar, claro. Né? E de acordo com a quantidade de energia, eu vou ter a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. Né? A produtividade primária bruta é toda a biomassa produzida, ou toda a matéria orgânica produzida pelo fotossintetizante, e a produtividade primária líquida é o valor que foi produzido de forma primária menos o que foi consumido pelo organismo. Tá? Então, o que sobra é a produtividade primária líquida, que é o que é transferido de um nível trófico para o outro. Né? Em relação às cadeias alimentares e teias alimentares, nós podemos falar também a questão da magnificação trófica, ou bioacumulação, né, que é a contaminação dos animais via cadeia alimentar. Significa dizer que à medida que eu vou avançando, se eu tenho algum poluente no ambiente, esse poluente ele é absorvido pelos organismos na cadeia alimentar. Qual o primeiro organismo a ser atingido por um poluente? O produtor. Sempre a planta ou a alga. Só que ele é o que mais sofre? Não, ele é o primeiro atingido. O que mais sofre é o animal de topo de cadeia. Porque boa parte desses poluentes são bioacumulativos. Ou seja, eu tenho uma quantidade X do determinado poluente, aqui no caso o DDT, na comunidade de fitoplâncton, de algas. Quando o zooplâncton come essa alga, ele não vai comer uma alga. Então, uma alga tem uma quantidade X. Esse zooplâncton consome 2 algas por dia. Então, ele vai acumular 2x de poluente. Um peixe consome 5 zooplânctons. 5 zooplânctons, e cada zooplâncton 2x, 2 vezes 5, 10. Então, o peixe acumulou 10x de poluente. Né? E a ave, nesse exemplo aqui, vai consumir aqui 3 peixes, então é 30x de poluente. Então, sempre que eu vou aumentando a cadeia alimentar, a quantidade de poluente acumulado também vai aumentando.
O nome disso é magnificação trófica ou bioacumulação, senhores. Aqui o mesmo exemplo, né, que são os elementos, né, que podem contaminar. Então é isso, queridos. A próxima aula falaremos um pouquinho mais sobre esses organismos, vamos falar um pouquinho sobre sucessão, não. Vamos falar um pouquinho sobre esqueci aqui essa bolsa.